o estilo de vida milionário do americano típico. Será que um programa sobre o milionário americano típico iria agradar a um público da TV de massa? Nós duvidamos. Por quê? Vamos ver por quê. A câmera se aproxima da casa do Sr. Johnny Lucas, o típico lar de um milionário. Como a maioria dos milionários, Johnny, de 57 anos, está casado com a mesma mulher desde o início da sua vida adulta. Ele é formado por uma universidade local, é proprietário de uma pequena firma de serviços de zeladoria que prosperou nos últimos anos. Todos os seus funcionários agora usam uniformes bem cortados e bonés com a marca da empresa. Para os vizinhos, o Sr. Lucas e sua família parecem ser pessoas de classe média sem nada de especial. Entretanto, Johnny tem um patrimônio líquido de mais de 2 milhões. De fato, em termos de riqueza, o domicílio de Lucas está na faixa dos 10% mais altos de todos os lares do seu bairro bom. Do bairro, como um todo, seu lar pertence aos 2% mais altos. Como irá o público da TV reagir à descrição de riqueza de Johnny e das imagens de Johnny na tela? Em primeiro lugar, os espectadores devem ficar confusos, pois Johnny não se parece com o milionário que a maioria imagina. Em segundo lugar, podem se sentir incomodados. Johnny, com seus valores tradicionais de família e seu estilo de vida baseado em trabalho duro, disciplina, sacrifício, economia e sólidos hábitos de investimento, pode ameaçar o público. O que acontece quando você diz ao americano médio que ele precisa reduzir seus gastos para construir riqueza para o futuro? Ele pode perceber isso como uma ameaça ao seu modo de vida. É bem provável que só o próprio Johnny e seus colegas milionários assistissem a um programa assim. Com certeza, esse programa confirmaria suas ideias sobre vida. Apesar dessas dúvidas, vamos assumir que uma grande rede de TV concorde em fazer pelo menos um programa piloto sobre os Johnny Lucas da América. O que esse programa diria ao público? Damas e cavalheiros, este é Johnny Lucas. O Sr. Lucas é um milionário. Vou perguntar a ele sobre seus hábitos de consumo. Essas perguntas vêm dos nossos espectadores. Sob medida ou roupa feita? Em primeiro lugar, Johnny, nosso espectador, JG, deseja saber qual é o preço mais alto que o senhor já pagou por uma roupa. Johnny fecha os olhos um momento, absorto em seus pensamentos. O público fica em silêncio, esperando que ele diga algo entre $1.000 e $6.000. Porém, nossa pesquisa indica que essa expectativa estava errada. Podemos prever que nosso milionário típico vai dizer o máximo que já gastei, incluindo as roupas que comprei para mim e para minha mulher, June, e para meus filhos Buddy e Daryl, e para minhas meninas, Willen e Ginger, o máximo que já gastei foi uns $399. Agora me lembro, foi o máximo que já gastei. Foi isso, foi o máximo que já gastei. Foi numa ocasião muito especial, nossa festa de 25 anos de casado. Como o público vai reagir à afirmação de Johnny? Provavelmente com choque e desgraça. As expectativas do público não são coerentes com a realidade da maioria dos milionários americanos. Segundo nossa pesquisa mais recente, o milionário americano típico relatou que ele ou ela nunca gastou mais de $399 por uma roupa, seja para si mesmo ou para outra pessoa. Note os números da tabela. 50% ou mais dos entrevistados pegaram $399 ou menos pela roupa mais cara que já compraram. Apenas cerca de 1 em 10 pagou $1.000 ou mais. Apenas cerca de 1 em 100 pagou $2.800 ou mais. Inversamente, cerca de 1 em 4 milionários pagou cerca de $285 ou menos. E 1 em 10 pagou $195 ou menos pelo seu traje mais caro. Esses números valem para todos os milionários da nossa pesquisa. Tenha em mente que 14% dos pesquisados herdaram sua fortuna. E o que acontece quando nós separamos os herdeiros dos milionários tipo self-made man? Estes
pagaram significativamente menos pelos ternos, assim como pela maioria dos outros objetos de alto status, do que os que herdaram sua fortuna. O milionário self-made típico, o percentile 50, pagou cerca de 360 por um terno, ao passo que o herdeiro típico pagou mais de 600. De que jeito os Johnnies da América conseguem gastar quantias tão modestas? Johnny não precisa usar ternos caros. Ele não é o advogado de sucesso que precisa impressionar seus clientes. Tampouco precisa impressionar um grande público de acionistas numa reunião anual. Nem a imprensa financeira, nem os banqueiros de investimento. Johnny não precisa se vestir como um poderoso diretor de empresa que está sempre em reunião com a diretoria. Entretanto, ele precisa impressionar a sua equipe de zeladores. Como? Nunca lhes dando a impressão de que está ganhando tanto dinheiro que pode se dar ao luxo de mandar um alfaiate lhe fazer um terno sob medida que custa mais de $1.000. A maioria dos milionários que entrevistamos nos últimos 20 anos tem ideia semelhante às de Johnny. Mas se é assim, então quem é que... A pesquisa revelou uma relação interessante. Para cada milionário americano que possui um terno de $1.000, há pelo menos 6 possuidores desses ternos que têm uma renda anual entre $50.000 e $200.000, mas não são milionários. Seus hábitos de compra com certeza têm algo a ver com o fato de eles não serem ricos. Quem são essas pessoas? Tipicamente não são donos da sua própria firma. É mais provável que sejam gerentes de empresas, especialmente aqueles cujas esposas também trabalham, advogados, profissionais de vendas de marketing e médicos. Por que alguém haveria de sugerir que você gaste mais num terno do que o milionário típico? No artigo publicado há pouco, um dono de ternos muito caros gabou-se de que eles são um excelente investimento. Lawrence Pinard, no artigo You Are Looking Rather Prosperous, Sir. Forbes, 8 de abril de 1996. O Sr. Minardi pergunta e ele mesmo responde quanto à questão de investir em ternos. Será que um terno sob medida pode valer $2.000? Os meus valem. Depois de 14 anos e mais 7 quilos, eles continuam com ótima aparência. Acredite ou não, fiz um excelente investimento. O Sr. Minard conta a seus leitores como ele foi levado pela primeira vez até as alfaiatarias finas da famosa Savile Row, em Londres, por 2 executivos de alto nível que ele considerava que tinham excelente gosto, mas que não eram frívolos em seus hábitos de compra. Eles explicaram que comprar sob medida significa entrar numa relação única e pessoal com suas roupas. O que realmente significa sob medida? Johnny Lucas nunca mandou fazer um terno sob medida. Será que ele tem uma relação única e pessoal com seu terno de lã da JCPenney? Você está surpreso ao saber que alguns milionários compram na JCPenney? Mas surpreendente ainda é saber que 30,4% dos milionários que responderam à nossa pesquisa têm cartões de crédito da JCPenney. Os ternos Stafford Executive, marca exclusiva da JCPenney, ganharam a nota máxima de durabilidade, corte e caimento, dada por uma importante publicação de bens de consumo. JCPenney agora submete suas roupas a rígidos testes de combinação de cores, resistência do tecido e encolhimento. A Penney é a mais exigente do que qualquer loja de departamentos. Lembre-se que as traças, as cinzas de charuto e outros acidentes não querem saber quanto você pagou pelo terno. Eles não compreendem o significado pleno das palavras sob medida. Eles não estão interessados de fato de que um terno com essa mesma etiqueta já foi usado por Charles Dickens, de Gaulle ou Churchill. Tampouco querem saber se seus ternos vão gerar dividendos ou juros de capital. Mas com certeza, eles são capazes de arruinar seu portfólio de investimentos internos. Calçados, com certeza. Vamos então voltar ao nosso proposto programa de TV.
O Sr. Lucas continua no palco. Que tipo de sapatos Johnny Lucas compra? O público, se é que ainda está assistindo, de novo ficará surpreso com sua resposta. Johnny, como a maioria dos milionários, não compra calçados caros. Cerca de metade dos milionários pesquisados relatou que nunca gastou mais de $140 num par de sapatos. 1 em cada 4 nunca havia gasto mais de 100. Apenas 1 de 10 havia gasto mais de 300. Se não são os milionários, então quem é que sustenta os fabricantes e negociantes de sapatos caros? Com certeza, alguns milionários compram sapatos caros. Mas para cada milionário que pagou $300 por um par de sapatos, há pelo menos 8 milionários que já pagaram esse preço. Mas o que a imprensa popular nos conta? A imprensa alardeia aquela proporção minúscula de pessoas que de fato compra sapatos caros e artigos do gênero. Considere essa notícia sobre o promotor de boxe Don King, que passou 2 horas comprando sapatos em Atlanta. Durante essas 2 horas, o Sr. King comprou 110 pares de sapatos numa loja, pelos quais pagou $64.100, incluindo impostos. Sua compra superou o recorde anterior dessa loja, que era de Magic Johnson, que havia gasto $35.000 durante uma visita. A compra do Sr. King significa uma média de $582,73 por par. Quanto ao Sr. King pagou pelos sapatos mais caros? Segundo o artigo, um par de sapatos esporte de crocodilo lhe custou $850. Jeff Schultz, King Foods, $64.100, Bill at Shore Store, 4 de junho de 1995. Note que apenas 1% dos milionários da nossa pesquisa pagou $667 ou mais por um par de sapatos. A compra desses sapatos de crocodilo pelo Sr. King é algo raro, até mesmo entre os milionários. Contudo, a mídia popular gosta de alardear as anormidades do comportamento de compras. Em consequência, os nossos jovens aprendem que comprar artigos caros é o comportamento normal das pessoas ricas. Eles são levados a acreditar que os ricos têm um estilo de vida de alto consumo e aprendem que os gastos excessivos são a recompensa máxima por tornar-se rico na América. Por que Johnny Lucas é ignorado enquanto Don King recebe manchetes nos jornais? Porque os hábitos de consumo de Johnny são banais. Suas recompensas são intangíveis e não relacionadas com produtos. Independência financeira, disciplina e o fato de ser um excelente provedor para sua família, um ótimo marido e pai de 2 filhos bem disciplinados. A última chance para o Sr. Lucas. Será que sobra ainda alguma esperança de vida para o nosso proposto programa de TV sobre o milionário típico americano? Será que Johnny Lucas ainda consegue cativar e conquistar de volta o público que perdeu? Johnny Lucas, esse rico empresário, é muito pontual. Ele nunca se atrasa para um encontro e chega no trabalho todos os dias da semana às 6h30 da manhã. Como ele consegue isso? Ora, deve ser por causa de seu relógio de pulso. Será que Johnny usa um relógio caro? Nessas alturas você já deve ter imaginado a resposta. E mais uma vez o público fica decepcionado. Nada menos de metade dos milionários pesquisados nunca na vida pagou mais de 235 por um relógio. Cerca de 1 em 10 nunca pagou mais de $47. Ao passo que 1 em 4 pagou 100 ou menos. É certo que alguns milionários compram relógios caros, mas estes são minoria, mesmo entre os milionários. Apenas 25% dos entrevistados pagaram 1.125 ou mais. Cerca de 1 em 10 pagou 3.800 ou mais. E cerca de 1 em 100 pagou $15.000 ou mais. Com certeza Johnny iria pedir desculpas aos telespectadores por ter gostos tão banais em matéria de roupas e relógios.
Mas com certeza ele também iria definir sua posição relatando o seguinte: moro numa boa casa e não tenho hipoteca. Todas as mensalidades dos meus filhos na universidade já estavam inteiramente pagas antes mesmo de eles entrarem na faculdade. Infelizmente, a história de Johnny, incluindo seu pedido de desculpas, nunca será televisionada. São tão raros os Johnny Lucas. Por que tão poucas pessoas na América são ricas? Até mesmo a maioria dos lares, como uma renda anual de 6 dígitos, não é afluente. Essas pessoas têm uma orientação diferente da de Johnny Lucas. Elas acreditam em gastar hoje o dinheiro de amanhã. Estão inclinadas a fazer dívidas e a entrar na roda viva de ganhar e consumir. Para muitas delas, quem não demonstra posses materiais abundantes não tem sucesso. Para elas, pessoas como Johnny Lucas, que não são orientadas para o exibicionismo, são suas inferiores. Provavelmente, Johnny Lucas não é tido em alta conta por muitos de seus vizinhos. Numa escala de status social, ele está abaixo da média. Mas com quais critérios? Aos olhos de seus vizinhos, Johnny tem um baixo status ocupacional. Ele é dono de uma pequena empresa de serviços de zeladoria. O que acontece quando, ocasionalmente, ele volta para casa numa das suas caminhonetes destinadas a zeladores? A caminhonete fica na porta de sua garagem até ele sair no dia seguinte. O que irão pensar os vizinhos? Eles não sabem que Johnny é financeiramente independente. Eles não lhes dão pontos por ser casado e nunca ter se divorciado, por ter pago integralmente a universidade dos seus filhos, por dar emprego a dezenas de pessoas, por ter integridade, ser frugal, já ter pago sua hipoteca e assim por diante. Não muitos dos seus vizinhos preferiram que Johnny se mudasse daquele bairro. Por quê? Talvez porque ele e sua família não aparentam ser ricos, não se vestem como os ricos, não têm os veículos dos ricos, nem trabalham em cargos de alto status. Jogando bem na defesa. Os afluentes costumam responder sim a 3 perguntas que incluímos nas nossas pesquisas. Seus pais eram muito frugais? Você é frugal? Sua esposa é mais frugal do que você? Esta última pergunta é de máxima importância. Não só os acumuladores de riqueza mais prodigiosos são frugais, como também suas esposas tendem a ser mais frugais. Considere o lar afluente típico. Perto de 95% dos lares milionários são compostos de casais casados. Em 70% desses lares, o homem contribui com pelo menos 80% da renda. A maioria desses homens joga na ofensiva na chamada geração de renda. Boa ofensiva em termos econômicos significa que uma família gera uma renda significativamente mais alta do que a norma, o que nos Estados Unidos é uma renda anual realizada de aproximadamente $33 mil. A maior parte desses lares também joga muito bem na defesa, isto é, são frugais quando se trata de gastar em bens e serviços de consumo. Entretanto, a existência de um gerador de alta renda num casal não significa automaticamente que haja um patrimônio líquido. Outra coisa deve estar presente. O milionário do tipo self-made resumiu isso da melhor maneira quando nos disse: não consigo fazer minha mulher gastar dinheiro nenhum. Ninguém pode se tornar rico em uma geração se for casado com uma pessoa perdulária. Um casal não pode acumular riqueza se um dos seus membros é um hiperconsumidor. Isso é especialmente verdade quando um deles ou ambos estão tentando construir uma empresa de sucesso. Poucas pessoas conseguem manter hábitos de consumo extravagantes e, ao mesmo tempo, construir riqueza. Ode a uma esposa frugal. Como foi que a esposa de um milionário reagiu quando seu marido lhe deu 8 milhões em ações de sua empresa que ele acabava de lançar no mercado? Segundo seu marido, que está casado com ela há 31 anos, ela disse: obrigada, aprecio muito. Daí ela sorriu e, sem mudar de posição, continuou sentada na mesa da cozinha, recortando dos jornais da semana os cupons de desconto em supermercados, cupons de 25 centavos e 50 centavos. Nada é tão importante a ponto de interromper suas tarefas de sábado de manhã.
Ela continua fazendo hoje como sempre fez, mesmo na época em que tudo o que nós possuímos era a mesa da cozinha. E é assim que estamos bem de vida hoje em dia. Fizemos muitas escolhas e sacrifícios no início do nosso casamento. Você pergunta, por que não sou rico? Bem, vamos examinar o seu estilo de vida. Será que ele é bem ofensivo? Será que você está na categoria anual dos $70 mil, $100 mil ou $200 mil? Parabéns! Você joga muito bem na ofensiva. Mas por que você continua perdendo no jogo que se chama acumulação de riqueza? Seja sincero. Será que você joga pessimamente na defesa? A maioria dos que ganham alta renda está na mesma situação, mas não a maioria dos milionários. Os milionários jogam muito bem nas duas frentes, tanto na ofensiva como na defensiva. E com muita frequência, sua grande defensiva os ajuda a ganhar mais e acumular mais do que aqueles que ganham uma ofensiva superior. A pedra fundamental da acumulação de riqueza é a defesa. E essa defesa deve estar ancorada no planejamento e no orçamento. Descobrimos que vários grupos ocupacionais contêm grandes números de bons planejadores e orçamentistas. Leiloeiros ricos. Nossa pesquisa mais recente sobre os leiloeiros descobriu que mais de 35% deles são milionários. Essa porcentagem é ligeiramente mais alta do que a proporção de lares milionários estabelecidos nos bairros urbanos e suburbanos mais finos da América. Os leitores sempre estiveram na nossa lista dos tipos mais altamente produtivos desde que começamos nossos estudos sobre ocupações em 1983, quando eles estavam no 6º lugar entre os que obtiveram uma renda anual realizada de mais de $100 mil. Mas não foi só a renda dos leiloeiros que chamou a nossa atenção. Dado o mesmo nível de renda, quem acumula mais riqueza, um leiloeiro que mora numa pequena cidade ou alguém que mora num bairro urbano ou suburbano de alto status? Como você pode imaginar, é o típico leiloeiro. Os leiloeiros são mais frugais do que seus equivalentes que geram alta renda e moram em áreas de prestígio. Eles têm um nível menor de despesas, tanto domésticas como comerciais. Até certo ponto, esses dados se explicam pelo custo mais baixo de se morar e trabalhar numa cidade pequena. Contudo, mesmo levando em consideração o custo de vida, os leiloeiros são mais inclinados a acumular riqueza. Considere o seguinte: na média, os leiloeiros milionários têm 50 anos de idade e são de 6 a 8 anos mais jovens do que os milionários urbanos/suburbanos. O leiloeiro milionário médio gasta em moradia apenas 61% do que gastam os milionários urbanos/suburbanos. Os milionários urbanos/suburbanos têm mais de 3 vezes a probabilidade de possuírem carros importados de luxo do que os leiloeiros. Os leiloeiros possuem uma proporção mais alta de sua riqueza em bens que se valorizam do que os outros geradores de alta renda e investem em categorias que conhecem bem. Os leiloeiros têm experiência com a falência. Eles têm consciência de que os bens de consumo muitas vezes acabam gerando alguns poucos centavos por dólar. Uma leiloeira nos explicou por que ela é tão frugal. Quando eu era bem jovem, vi uma mulher chorando, sentada numa cadeira na frente de sua casa. Enquanto isso, as pessoas davam lances e iam-se embora levando tudo o que ela possuía. Nunca vou me esquecer dessa mulher. Vamos perguntar à típica milionária americana self-made sobre sua defesa. Vamos nos referir a ela como Sra. Jane Rule. A Sra. Rule e seu marido possuem uma pequena empresa de leilões e avaliações. Também costumam investir em várias categorias de objetos que avaliam. Aparentemente, o administrador é o Sr. Rule. É ele quem recebe boa parte do crédito pelo sucesso da firma. Afinal, ele fala muito bem e muito depressa. Mas, na verdade, é a Sra. Rule,
a verdadeira força e verdadeira líder dessa empresa. É ela com seu planejamento, suas concepções, sua elaboração de orçamentos, sua cobrança de contas e seu marketing que deu sucesso a essa companhia de leilões. Por que o senhor e a senhora Rule são milionários hoje? Porque a senhora Rule joga tremendamente bem na defesa. Ela é responsável pelo orçamento e pelos gastos tanto da casa como da firma. E você? Será que na sua casa há alguém responsável pela elaboração do orçamento? Comumente, a resposta é, na verdade, não. Com demasiada frequência, as pessoas permitem que a sua renda defina o seu orçamento. Quando falamos ao nosso público sobre os hábitos de planejamento e orçamento dos ricos, alguém sempre faz uma pergunta previsível. Ora, por que o milionário precisa fazer orçamento? A resposta é sempre a mesma. Eles ficaram milionários fazendo orçamentos detalhados e controlados de suas despesas. E é assim que mantém o seu status afluente. Por que precisamos fazer uma analogia para demonstrar o nosso argumento? Perguntamos, por exemplo, você já reparou nessas pessoas que você vê fazendo jogging dia após dia? São elas que parecem que não precisam fazer exercício. Mas é por isso mesmo que elas estão em forma. Os que são ricos trabalham para se manter financeiramente em forma. Mas aqueles que não estão em boa forma financeira pouco fazem para mudar sua situação. A maioria das pessoas quer estar fisicamente em forma, e a maioria sabe o que é necessário para conseguir isso. Porém, apesar de saberem, as pessoas nunca ficam bem condicionadas fisicamente. E por quê? Simplesmente elas não têm disciplina para fazer exercícios. Elas não organizam seu tempo para isso. É como ficar rico na América. É claro que você quer, mas você joga pessimamente mal na defesa. Você não tem disciplina para controlar seus gastos. Você não destina um tempo para elaborar um orçamento e fazer um planejamento. Note que o SAR passa 3 vezes mais tempo por mês fazendo exercícios físicos do que planejando suas estratégias de investimento. Mas a senhora Rule é diferente. Ela é como a maioria dos milionários. Ela é disciplinada. Ela destina um tempo para planejar e fazer seu orçamento. Isso se traduz em riqueza. A renda familiar da senhora Rule varia de ano para ano. É típico que os leitores tenham altos e baixos em seu fluxo de caixa. Muitas vezes, uma baixa na economia do país se traduz na maior demanda por serviços de leiloeiros. Durante os últimos 5 anos, a sua renda anual esteve numa média de $90.000. Porém, o seu patrimônio líquido não para de aumentar. Hoje a senhora Rule tem um patrimônio líquido de mais de $2 milhões. Na nossa pesquisa, ela respondeu sim para nossas 4 perguntas sobre planejamento de orçamento. Você deseja se tornar rico ou permanecer rico? Você é capaz de responder sim, sincera e honestamente às 4 perguntas? Você deseja se tornar rico e permanecer rico? Você é capaz de responder sim, sincera e honestamente a 4 perguntas simples? Pergunta 1. Você planeja seus gastos de consumo anuais segundo uma variedade de categorias relacionadas à alimentação, roupas e moradia? A senhora Rule faz isso, assim como a maioria dos milionários. Na verdade, na nossa última pesquisa, descobrimos que para cada 100 milionários que não fazem orçamento, há cerca de 120 que fazem. Podemos antecipar sua pergunta sobre os milionários que não fazem orçamento. Como então eles se tornaram milionários? Como controlam seus gastos? Eles criam um ambiente econômico artificial de escassez para si e para os outros membros da família. Mais da metade desses que não fazem orçamentos investem primeiro e depois gastam o restante de sua renda. Muitos chamam a esta estratégia de pague a si mesmo primeiro. Essas pessoas investem no mínimo 15% de sua renda realizada anual antes de pagarem aos que lhes venderam alimentos, roupas, moradia, crédito e assim por diante. E o que dizer dos milionários que não fazem orçamento nem criam um ambiente de relativa escassez? Alguns herdaram todo o seu dinheiro, ou a maior parte. Outra minoria, menos de 20% dos milionários, ganham uma renda tão alta
que de certa forma pode comer toda a sua renda e continuar tendo um patrimônio líquido de 7 dígitos. Em outras palavras, sua extraordinária ofensiva compensa a falta de defensiva. Mas o que acontece se você ganha 2 milhões por ano e tem um patrimônio líquido de 1 milhão? Tecnicamente você é milionário, mas espiritualmente você é um sar. E é bem provável que seu status de milionário seja temporário. São essas as pessoas sobre as quais você lê nos jornais. A imprensa adora exibir anormalidades, tanto da natureza quanto da economia. Será que a imprensa popular publicaria um artigo sobre a Sra. Rule? Não é provável. Quem se interessa pela casa da Sra. Rule, que vale 140 mil, ou por seu carro americano de 4 anos de idade? Quem quer vê-la sentada na mesa da cozinha 3 noites seguidas, organizando o orçamento anual da família? Será que é empolgante computar e contabilizar cada dólar que foi gasto no ano passado? Você ficaria fascinado ao assistir a Sra. Rule computar e alocar futuros dólares em dezenas de categorias de consumo? Quanto tempo você aguentaria observá-la enquanto ela cuidadosamente completa seu calendário anual de verbas? Bem, também não é divertido para a Sra. Rule, mas na mente dela existem coisas piores, tais como nunca conseguir se aposentar e nunca ter dependência financeira. É muito mais fácil planejar seu orçamento se você visualizar os benefícios dessa tarefa a longo prazo.